Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta em mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Bom, hoje eu não tinha me programado para gravar vídeos, não estava nem pensando nisso, mas aí eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa e a pessoa estava lendo a palavra, e quando a pessoa estava lendo a palavra, foi me dando assim uns starts, como eu já falei para vocês, que acontecem comigo, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar para vocês algumas coisas que me ocorreram, aquilo que o Espírito Santo foi falando no meu coração. Justamente, a pessoa estava falando sobre algo parecido, mas com um entendimento diferente, mas foi me dando, assim, direções para que eu viesse falar com vocês, tá? Então, a gente vai justamente ler o capítulo 13 de Apocalipse, que é o primeiro capítulo que eu fiz um vídeo que eu coloquei a live no canal no dia 26 de agosto de 2021, que foi a primeira live do canal que o Espírito Santo me deu direção. Eu quero ler com vocês algumas coisas, não vou demorar, eu vou procurar ser o mais breve possível, mas eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então vamos lá. Eu estava ouvindo justamente a explicação desta pessoa que estava lendo e me ocorreu o seguinte. Eu vou lendo e vou explicando, tá? Apocalipse 13, no versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. O que me ocorreu? Neste capítulo aqui, a Bíblia fala que esta besta aqui, ela é um reino, gente, que está sendo aqui subdividido, formado por vários reinos, que a gente vê aqui sendo explicado como pedaços ou junções de reinos, que foram reinos que dominaram a Terra em períodos da história, e ela está explicando para nós aqui sobre um reino, não sobre uma pessoa especificamente falando. A pessoa do reino, que é aquela que exerce o poder sobre ela, está inserida dentro da explicação também. E é interessante a gente ver que aqui está falando de 10 chifres. E o que a Bíblia fala para nós que é chifres? A gente vai lá em Apocalipse 17... e eu vou falar para vocês o que a Bíblia fala para nós que é chifres. A gente tem que ver, né? Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então a gente já sabe que os chifres são reis, né? E quando a gente vai para Apocalipse 13, no versículo 11, que fala sobre a besta que emerge da terra, fala assim, ó. Vi ainda outra besta que emergia da terra, possuindo 2 chifres, que parecendo com o cordeiro, mas falava como um dragão. Então ela parecia com o cordeiro e falava como um dragão. Só que aqui também está dizendo para nós que tem 2 chifres. Se o primeiro reino, os chifres, são reis, o segundo reino também são. Ou são 2 pessoas que estão sendo apontadas para nós, ou reis, do domínio daquilo que elas exercem sobre este reino, que também estarão fazendo com que, junto com os 10 reis, cada um na sua função, com que o reino da besta seja trazido à evidência. Então, a gente conta 10 mais 2, 12. Quem esses 10 chifres, com esses mais 2 chifres, estão representando diante daquilo que eu escutei, que eu estava vendo no canal, que a pessoa disse que o reino do anticristo, o reino do diabo, o reino da besta imitava o Senhor Jesus e o seu reino, e é pura realidade. Quem é que está imitando, gente? Quem são esses 12 chifres que a Bíblia está nos apontando, senão os apóstolos do anticristo, ou aqueles que trabalham, os servos, aqueles que servem, aqueles que são os seus discípulos, que exercem a sua autoridade no reino que eles têm. Então, nós estamos vendo aqui algo que é muito parecido com aquilo que o Senhor Jesus exerce como poder do reino dele, colocado no reino do anticristo. Então, eu vou continuar analisando com vocês aqui, que existe também aqui falando para nós, vamos voltar para o 13 aqui, que são 7 cabeças, certo? A gente sabe que 7 cabeças, eu já li sobre isso para vocês, representa que são também, lá em Apocalipse 17, que fala que são 7 montes, 7 cabeças ou 7 montes são 7 reinos. 6 reinos que já estiveram sobre a terra, exercendo o poder, e este 7º reino, que é o reino do anticristo, ele está justamente, como eu falei para vocês, numa junção de 7 reinos, que são pedaços de reinos, que formam esse 7º reino. O que a gente quer dizer com isso? Aqui está falando para nós assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, como pés de urso e boca de leão. A gente sabe que lá nos animais
quando a gente vê Daniel no capítulo, acho que é 8, se eu não me engano, eu não vou procurar essa parte, fala sobre os animais que são reinos, né? Aliás, é 7, é 7 porque eu vou falar só do último animal. Os 3 primeiros animais eu não vou citar aqui, mas aqui está falando para nós que ele tem parte com esses reinos. E quem são esses reinos da terra, que exerceram poder na terra, né? No período da história? Justamente são o primeiro reino que exerceu poder, a Síria, que foi o primeiro reino que exerceu poder na terra, e que estava, sim, também, todos eles tiveram um domínio sobre o povo de Deus. A Síria, a gente sabe que, num certo período da história, ela levou em cativeiro, né, o povo de Israel, ou as 10 tribos de Israel que estavam na parte de Israel mesmo, que eram de Samaria. A Síria foi lá, dominou Samaria e levou eles em cativeiro, que são justamente as 10 tribos que se perderam na história. Só que a Síria não começa aí, a Síria começa lá no princípio da história, da criação, lá no princípio, quando, depois que aconteceu o dilúvio, que voltou a se povoar as pessoas, o povo foi se dividindo ali, a Síria veio ser fundamentada por quem? Por Nimrod. Nimrod foi o primeiro rei da Síria. Eu já falei para vocês que Nimrod, para mim, ele era um híbrido, ele era um filho de um anjo caído, ele era um poderoso da terra, já falei isso em vários vídeos, e que para mim ele é aquele que vai justamente exercer neste reino do anticristo o poder de ser a imagem da besta, ou a besta que sobe do abismo. Eu já falei disso, não dá para explicar para vocês com detalhes, mas qual é o papel que este aqui representa diante da palavra aqui do nosso Deus que eu estou falando para vocês aqui? Quem é aquele que vai exercer este poder de adoração, né? Que é aquilo que está também no reino do Senhor Jesus, senão o Espírito Santo. Então, a imagem da besta, ou a besta que surge do abismo, que é, para mim, a personificação de Nimrod, que vai ser tirado do poço do abismo, por isso que é a besta que sobe do abismo, lembrando que a besta que sobe do abismo não é o anticristo, porque a Bíblia nos fala aqui em Apocalipse 13 que o anticristo será aquele que vai ser ferido de morte, mas será curado. Ele é um homem híbrido, um homem que tem parte com os anjos caídos também, um filho dos anjos caídos com os seres humanos, e que vai ser ferido de morte em algum momento da história do reinado dele, mas ele vai ser curado. Então ele não morre, ele está vivo. Ele não vai subir do poço do abismo. Quem vai subir do poço do abismo é a imagem da besta, a besta que sobe do abismo. Eu já falei disso em vários vídeos, se vocês quiserem assistir o vídeo que eu explico sobre Nimrod, eu vou colocar aqui nos cards para vocês. Eu não tenho como explicar tudo agora, eu quero fazer um vídeo rápido, mas a gente já viu aqui que existe aqui os 10 chifres, com os 2 chifres o reino da besta do mar e o reino da besta da terra, que fazem justamente os 12 chifres que representam os apóstolos. Existe aqui a besta que sobe do abismo, que é a representação do Espírito Santo. E dentro desse reino da besta que emerge da terra, muitos falam que esse reino é o reino do falso profeta. Mas se a gente analisar aqui, o falso profeta, ele não é citado aqui para nós, não diretamente. E aqui, em Apocalipse 19, a gente vê que o falso profeta, ele também era um homem. Provavelmente também um homem híbrido, provavelmente também um homem que tem a parte com os caídos, obviamente, mas ele era um homem. Por que a gente fala isso? Olha aqui, quando a gente vai para Apocalipse 19, no versículo 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. A adoração, o reino da adoração, o reino da tecnologia, o reino da besta que emerge da terra é o reino da tecnologia, que é justamente aquilo que vai ser o reino de adoração, da adoração do reino do anticristo. Esta religião do reino do anticristo, ela será exercida por um reino de tecnologia, que os homens exercerão, porque os caídos deram para os seres humanos a capacidade de aprenderem a tecnologia, do qual quem encabeçará esta adoração será justamente a imagem da besta. Ela será adorada juntamente com a besta, óbvio, que vai ser o rei deste lugar, vai ser o anticristo no caso, né?
E o anticristo, gente, que é justamente aquele que é citado também em Apocalipse 13, aqui como aquele que foi ferido de morte, mas não morreu. Ele está aqui também no reino sendo citado. Quem é que ele está representando? Obviamente que o anticristo está sendo a representação de Jesus Cristo, né? Aquele que se opõe a Cristo, mas que quer exercer o poder no lugar dele. Então a gente já achou aqui que tem os 12 apóstolos do reino do anticristo. Existe o anticristo, que seria o 13º, que seria a imitação do Senhor Jesus. Existe também o que imita o Espírito Santo, que no caso aqui para nós é a imagem da besta. E existe aquele que é o falso profeta, que nada mais é do que um homem. Quem é que ele está representando neste reino? Ele é um homem, ele é um falso profeta, ou seja, ele está sendo um profeta de uma falsa religião. E que religião é essa, que é a religião do anticristo, senão a religião da tecnologia, da adoração à tecnologia? Quando a gente lê aqui, a gente lê no Apocalipse 13, 11 até o 18, a gente vê aqui que é a tecnologia que está sendo aqui colocada como um poder. A besta que surge do poço do abismo, ela vai receber fôlego, a imagem da besta, ou seja, vai subir esta besta do poço do abismo por uma forma de tecnologia que vai ser exercida pelos caídos junto com os homens, e vai ser este que vai ser colocado dentro quando Daniel fala da besta que surge do abismo, ela fala que é aquele que está lá em... Eu vou até ler para vocês em Mateus 24:15. Vou ler para vocês porque fica mais fácil de vocês entenderem. Mateus 24:15. Aqui. Vamos lá. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que vai estar dentro do lugar santo, o abominável da desolação é a imagem da besta. Obviamente que o anticristo é que vai colocar ele lá. Mas é a imagem da besta. Aquela que é a imagem que vai exercer o poder de matar, que vai ser o culto ou a adoração do anticristo, ou Deus estranho, como fala lá em Daniel. E é aquele que é a representação do Espírito Santo. Mas o falso profeta, ele é a representação, porque ele é um homem que vai ser o profeta desta religião, ou o profeta do anticristo, ou o profeta dessa religião caída. Ele é nada mais, nada menos do que a representação de João Batista, que foi o último profeta e que foi o profeta que profetizou o reino do Senhor Jesus. Ou seja, ele começou a anunciar que o Senhor Jesus estava ali para exercer o poder, chamando as pessoas ao arrependimento. E esse falso profeta vai anunciar justamente que está chegando aquele que vai trazer toda esta mudança, esta adoração. Quem é este? As únicas pessoas que eu vou dar nome aqui é justamente aqueles que representam o Espírito Santo, que para mim é Nimrod, e aquele que representa o próprio Deus, que é o dragão, Satanás, o dragão, a antiga serpente, que é Lúcifer, o caído, que justamente lá quando eu falo de Nimrod e da imagem da besta e de Lúcifer e do papel que eles exercem, eu explico exatamente como que funciona isso. Por isso eu acho importante, quem não viu ainda, assistir esse vídeo, certo? Então a gente está vendo aqui que existe esta imitação, este engano. Deus Pai, o dragão, Deus Filho, o anticristo, Deus Espírito Santo, a imagem da besta ou a besta que surge do abismo, o profeta deste lugar, que é nada mais nada menos que a imitação de João Batista, que é o falso profeta, e a gente vê que 10 chifres com mais 2, que são 12, são justamente os seus discípulos. Eu queria trazer isso para vocês porque eu achei importante, lembrando que o reino do anticristo ele é formado por pedaços de reinos, que são justamente os reinos do passado que tiveram domínio sobre o povo de Deus. Todos eles tiveram domínio sobre o povo de Deus: a Síria, o Egito, a Medopérsia. Lembrando que a Medopérsia era a junção de 2 reinos, a Média e a Pérsia, que se uniram para dominar o reino de Deus. A Grécia, o Império Romano, todos eles exerceram poder sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. E eles todos estão inseridos dentro deste reino do anticristo, com a sua adoração pagã, os anjos caídos. Lembrando que a Grécia e Roma, que são os últimos reinos citados aqui, eles são justamente a adoração greco-romana, que eu já falei para vocês aqui num vídeo também, que justamente é da onde sobe o chifre, que vai simplesmente ser
o anticristo, da onde que ele vem, de que linhagem que ele vem? Ele vem da linhagem dos gregos e dos romanos. Ou seja, ele vem... Quem é o animal, o quarto animal de Apocalipse, de Daniel 7, que é uma besta? Por que uma besta? Porque é uma mistura de dois reinos também. E ali está justamente mostrando para nós, quando a gente vê Daniel... Aqui eu vou mostrar para vocês. Rapidinho, gente, que eu quero acabar logo esse vídeo. Quando a gente lê aqui em Daniel, no capítulo 7, no versículo... Deixa eu ver... 19. E tive o desejo de conhecer de verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram como de ferro. Quem era o ferro? Na estátua de Nabucodonosor, o Império Romano. E cujas unhas eram de bronze, que adorava e fazia em pedaços e sobejava e pisava tudo e sobejava. Quem era o Império do Bronze? A Grécia. Então ali é uma mistura de dois reinos, da onde surge tanto os 10 chifres como o chifre pequeno, que é aquele que vai exercer o poder como o anticristo. Eu espero que vocês tenham entendido este resumo que eu fiz aqui, pois eu quis explicar para vocês como o reino do anticristo será aquele que vai imitar o reino do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.